Somos espíritas há 30 anos. Tenho 66 anos. Faz uns 5 anos que fazemos o Evangelho no lar, agora todos os dias. Mas ultimamente ando sentindo um torpor como um transe. Sou médium, já trabalhei em casa espírita, estando afastado por motivo de saúde. Mas ouvimos palestras todos os dias, acompanhamos a programação da Web Rádio Fraternidade. Por favor, me ajude a entender. E a pergunta é: se estamos no Evangelho, como é que isso pode acontecer? Isso pode ser um processo obsessivo? Como isso pode acontecer se nós levamos muito a sério o nosso Evangelho? Às vezes isso acontece na prece e agora às vezes também na leitura do Evangelho. Antecipo minha gratidão a todos que fazem o trabalho. Samia, quer começar sobre esse bocejo na hora do Evangelho? Ele fala de um torpor, né? É muito difícil só pela palavra torpor, mas muitas vezes é uma reação natural. Nós somos energia, nós estamos no corpo físico, mas nós somos espíritos, nós temos reações, e essas reações às vezes mudam. Muitas vezes, depois de 5 anos no Evangelho do Lar, nós ficamos mais sensíveis até à presença da espiritualidade. Então, aquilo que se imagina que é torpor, mas eu estou dizendo, pode ser uma elevação da alma, sabe? Quando a gente meio se desliga um pouco do ambiente nós estamos e nos vinculamos à espiritualidade que se aproxima, passamos a percebê-los melhor. E isso é possível, mas se for um torpor que estiver incomodando algo que talvez eu não esteja entendendo, e como isso está acontecendo no Evangelho do Lar, seria interessante no centro espírita pedir, né, um atendimento fraterno e dizer, olha, eu estou sentindo isso, não estou conseguindo compreender, porque aí você vai ser amparado pela espiritualidade daquele centro espírita, que vai verificar o que está acontecendo, mas eu acho assim bastante difícil que no Evangelho do Lar seja alguma influência negativa. Eu acredito que é mais uma sensibilidade que esteja se apresentando. Eu poderia dizer o seguinte, que existem algumas coisas a considerar. Primeiro, esse torpor acontece somente nos Evangelhos no Lar, somente nos estudos espíritas. Quando você vai para o cinema, não dá também um cansaçozinho, uma vontade de deitar? Quando assiste televisão, também não dá? Porque se a gente perceber que esse fenômeno acontece em outros cenários, não é, na verdade, uma questão necessariamente espiritual. Pode ser um processo de cansaço mesmo, cansado. A gente pode estar vivendo um momento que uma infecção está querendo se instalar, a gente sente mais cansaço, sente mais sono, quer deitar, come menos, sente cansaço, torpor. E isso pode acontecer, de repente, dessa forma. Ou seja, pode ser algo que não seja de origem espiritual, pode ser de origem orgânica. E eu vou medir isso se em todos os outros ambientes isso acontecer. Não acontece. É só no ambiente espiritual que isso acontece. Só na hora que eu estou no Evangelho, só quando eu estou na palestra. Bom, aí podem ser, a influência espiritual acaba sendo mais fortemente apontada, né? E como a Samia bem lembrou, pode ser uma questão positiva ou negativa. Eu posso estar sendo influenciado por uma entidade negativa? Pode. Pode. De repente, eu vou para o centro espírita, ouvir uma palestra, e chega no centro, eu, durmo, eu não ouço nada. Quando a palestra acaba, eu, acordo. Então, eu acabo sendo usado para dormir na palestra e não aprender nada do que foi dito. Mas pode ser que é porque o palestrante é chato pra caramba, e aí eu quero prestar atenção, mas ele não consegue evoluir no raciocínio, aí eu durmo. Aí foi os espíritos. Não, é o palestrante que é indutor de sono mesmo, é ele que quando ele fala, parece que ele está dizendo, fechem seus olhos estão pesados e tal. E aí, ele é o indutor do sono. Então, essa é uma possibilidade também. Ou seja, eu quero colocar a culpa nos espíritos, mas o orador, se ele não tiver jogo, ele pode, de repente, também estar produzindo esse tipo de situação. Agora,
Uma outra possibilidade é ser, sim, de causa espiritual mesmo. Uma entidade perturbadora que está influenciando para que eu durma, para que eu não preste atenção. No Evangelho é menos provável. E a outra possibilidade é que seja um fenômeno mediúnico que está começando a se instalar e que a minha sensibilidade afrouxa os laços e eu começo a ter um torpor. Os médiuns de desdobramento, eles experimentam isso, uma espécie de sonolência, um torpor, e eles se desconectam durante a reunião. Então, nada de estranho nisso, se a gente considerar que existe uma mediunidade, chamada por Kardec de sonambulismo mediúnico, chamada pelo movimento espírita de desdobramento, que resulta exatamente dessa capacidade de se desprender conscientemente do corpo para viver experiências espirituais.